Olá pessoal, esta é a nossa segunda videoaula sobre a cinemática dos movimentos e nós vamos tratar aqui nesta videoaula conceitos fundamentais, agora voltando nossa atenção para sistemas de referência, variação de posição e variação de tempo. Esses conceitos eles são muito fundamentais para a descrição dos movimentos. Como nós vamos ver, o sistema de referência é a primeira coisa, talvez a mais importante que nós precisamos definir antes de avaliar a situação de repouso ou movimento de um objeto. É com base no sistema de referência que nós vamos poder falar em variação de posição e, consequentemente, vamos falar também em variação de tempo. Vou mostrar como essas duas coisas estão interligadas, embora nós tenhamos a impressão de que a variação de tempo ou a passagem do tempo é uma coisa independente do movimento do objeto. Bom, então esses conceitos aos quais eu estou me referindo, variação de posição, variação de tempo e sistema de referência, são conceitos que nós precisamos levar em conta se nós quisermos fazer uma descrição dos movimentos de uma forma mais eficaz. Nessa imagem que nós já vimos na figura anterior, ou melhor, nós já vimos essa imagem na videoaula anterior, nós temos aqui vários objetos em movimento, uma placa que estabelece um limite de velocidade. Nós já temos uma noção do conceito de velocidade, né? Já vimos o conceito de velocidade média, que nos leva a ter uma ideia sobre o conceito de velocidade. Nós estamos aprofundando essa discussão agora e estamos destacando aqui um veículo de maneira a mostrar que todo objeto, quando está em movimento, na verdade ele está mostrando ou revelando ou apresentando uma certa relação entre o espaço e o tempo. O espaço que ele percorre e o tempo que leva para ele percorrer esse espaço. Nós não vamos aprofundar demais essas discussões, nós vamos ficar apenas com os conceitos ou com as ideias mais básicas, mas por trás dessa relação espaço-tempo tem muitas coisas a serem discutidas, tem muitos aspectos importantes sobre o movimento. Nós poderíamos iniciar a discussão aqui e irmos até a teoria da relatividade. Lá o Einstein vai rever essa relação espaço-tempo de uma forma realmente revolucionária, mas por hora nós vamos ficar com as descrições mais fundamentais sem aprofundá-las a esse nível. Nós vimos também na última aula, que nós teríamos que avaliar esses conceitos todos que estão aqui apresentados para nós começarmos a entender um pouco sobre os movimentos e fizemos inclusive nesta videoaula que eu estou me referindo, anterior a essa, nós fizemos uma análise do que viria a ser o objeto, de como ele é encarado. Ele pode ser encarado como um ponto material ou como um corpo extenso, e isso quem determina não é o tamanho do objeto, mas a comparação entre o tamanho desse objeto e as dimensões do problema que estão sendo consideradas. Então pode acontecer do tamanho do objeto ser totalmente irrelevante para a solução ou para a discussão de um determinado problema. Hoje nós vamos nos concentrar nesses dois conceitos aqui de posição e variação de posição, portanto estaremos falando do espaço, e também vamos falar de instante de tempo e variação de tempo, portanto estaremos falando do tempo de uma forma geral. O último tema, a trajetória, será analisada, estudada na videoaula após essa videoaula aqui. Então, no próximo capítulo ou na próxima videoaula é que nós vamos nos dedicar ao conceito de trajetória. Então, o primeiro aspecto importante, como mencionei anteriormente, é o sistema de referência. Então, o sistema de referência é um sistema de medida de comprimentos. E para que serve isso? Ele é utilizado para localizar os objetos. Nós vamos ver agora essa ideia de sistema de referência a partir dessa figura. Então, temos aqui uma paisagem, um veículo se deslocando ao longo de uma estrada. Pois bem, para descrever um movimento é importante, fundamental, indispensável ter um sistema de referência. O que é um sistema de referência? Eu vou mostrar aqui todos os elementos. O sistema de referência é um conceito que envolve várias ideias, várias ideias para compor o sistema de referência, que é a ideia final. E a primeira ideia que eu quero mencionar é que nós precisamos de um segmento de reta com a indicação de um sentido positivo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos para ter um sistema de referência. Eu preciso ter um segmento de reta que aponte para algum lado, e esse lado então é considerado como um sentido positivo. Evidentemente aqui estamos considerando um segmento de reta para a direita, como está indicado aqui, já destacado,
Então, para a direita, estamos considerando valores positivos. Valores de quê? Vou mostrar em breve. O fato é que, para o lado oposto, nós vamos ter em algum lugar os valores negativos. Bom, outro aspecto extremamente importante é o corpo de referência. Nós precisamos de um corpo de referência e, em geral, esse corpo de referência nós costumamos utilizá-lo como sendo o indicador de onde é o zero, de onde a contagem vai começar, qual é o ponto a partir do qual nós vamos começar a contar os espaços. Nós chamamos esse ponto aqui de origem, origem dos espaços. A gente não costuma falar origem da contagem dos espaços, a gente omite o termo contagem e fala apenas que aqui, nessa posição dada por essa árvore é o nosso corpo de referência, a partir dela nós vamos começar a fazer as contagens para frente, no sentido da seta, como positivas. Então vamos indicar uma contagem que aqui está em metros. Então, se esse corpo de referência define para mim o zero do meu sistema de referências, então, indo para a direita, conforme indica a seta, nós vamos contar 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros e assim sucessivamente. Isso que está aqui é um sistema de referências. O que está aparecendo na tela nesse momento é um sistema de referências. O que nós temos? Nós temos um segmento de reta indicando um sentido positivo. Aqui nós temos a indicação de como vamos medir em metros, poderia ser quilômetro, centímetro, milímetro. Nós temos um corpo de referência que vai indicar aonde começa a contagem, onde é que é o zero, ou seja, a origem dos espaços, e aí nós temos os espaços subsequentes, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse conjunto de coisas que está aparecendo aqui na tela, as quais eu estou destacando, é o que nós chamamos de sistema de referência. Aqui eu tenho um sistema de referência completo. Ele vai me permitir localizar o automóvel, né? Porque a próxima pergunta que nós podemos fazer agora é: onde está o automóvel? Então nós teríamos que, com base no nosso sistema de referências, dizer em que posição ele está. Uma rápida observação e consideração para situações talvez um pouco mais elaboradas, mais complexas. O sistema de referência ele pode ser elaborado não só com uma reta, mas com 2 ou até 3, porque esse é o espaço que nós temos, um espaço tridimensional. Um veículo andando sobre uma estrada, dificilmente nós vamos precisar nos preocupar com que altura o veículo está em relação à estrada, porque o veículo está sempre sobre a estrada, em contato com ela, ele nunca se descola dela, né? Então, nós não precisamos nos preocupar em nenhum momento com que altura o veículo está em relação à estrada. É diferente de um avião. O avião começa na pista, depois ele sobe, perde o contato com a pista, e aí nós precisamos de uma segunda informação, qual é a altitude que o avião está. E aqui eu estou citando um exemplo de um quadro colocado na parede e uma mosca pousada sobre o quadro. E para localizar essa mosca, nós precisamos de um corpo de referência aonde possamos dizer que é o zero. E o corpo de referência aqui é esse cantinho do quadro. Aí traçamos uma reta ao longo da horizontal e uma reta ao longo da vertical. Estamos chamando de x a direção horizontal e de y a direção vertical, e já estou indicando que aqui é centímetro. Então essa mosca nessa posição, ela está a 10 centímetros da origem horizontal e a 20 centímetros da origem vertical. Essas duas coordenadas aqui nos permitem localizar a mosca. Então, nesse caso, como nós temos um objeto que se desloca sobre uma superfície, aí nós precisamos de duas coordenadas, x e y. Mas quando um carro viaja ao longo de uma estrada, nós precisamos só de uma coordenada, né? Quantos quilômetros ele já andou adiante da estrada ou para trás, né? Caso ele esteja indo no sentido oposto. Então, a quantidade de coordenadas vai depender de como o objeto está se movendo, se ele se move em cima de uma estrada, em cima de uma superfície ou pelo espaço, pelo ar, como um avião, por exemplo. Então, voltando para o nosso caso, como vamos definir a posição desse veículo? Onde ele está? Em que parte do nosso sistema de referências ele está posicionado? Percebe que temos aqui uma certa dificuldade, porque o veículo ele tem um tamanho, ele tem um comprimento, né? E a escala que nós estamos usando
é menor do que o veículo, e isso vai nos causar um certo problema. Nós vamos ter que eleger um ponto do veículo, uma parte do veículo, para que a gente possa usar como referência de localização. Então, a escolha da parte do veículo frente ao sistema de referência já mostra que esse veículo tem um tamanho que eu não posso desconsiderar. Então, aqui nesse problema ele é um corpo extenso. Se ele estivesse viajando de uma cidade para outra, o nosso sistema de referência estaria em quilômetro, que seria mais apropriado. E aí o tamanho do veículo é muito menor do que 1 quilômetro, nós não precisaríamos nos preocupar com o tamanho do veículo. Mas nesse caso nós temos que fazer essa consideração. Então vamos considerar a parte da frente do veículo como sendo a parte de referência do veículo que nós vamos usar. A parte da frente do veículo está passando pela indicação 5 metros do meu sistema de referência. Então nós dizemos, olha, a posição do automóvel é S igual a 5 metros. A letra S é uma coisa arbitrária, a gente pode escolher qualquer letra, mas costuma-se utilizar S, às vezes X, às vezes Y, quando é um movimento na direção vertical, então isso não é um grande problema. O fato é que nós estamos dizendo que a posição do automóvel é S igual a 5 metros, e isso indica o quê? Indica que da posição em que se está considerando o veículo até a origem temos 5 metros. É isso que significa dizer que o móvel está na posição S igual a 5 metros. Como está escrito aqui, ó, afirmar que a posição do veículo é S igual a 5 metros, significa que o local em que ele se encontra está a 5 metros após a origem do sistema de referência. Por isso é muito importante definir a origem, porque agora podemos dizer que 5 metros à frente da origem está a parte do carro que estamos considerando como referência de posições. Certo? Então, a escolha, e aí agora vem uma parte muito importante, a escolha do corpo de referência é livre, ou seja, admite certa arbitrariedade, cada um pode escolher um corpo de referência diferente. Então, essa liberdade de escolha, ela não é total. Nós não podemos escolher qualquer corpo de referência na dinâmica, mas eu não vou colocar as limitações por enquanto. Nós não vamos mencionar por que determinados objetos podem ou não ser corpos de referência. O fato é que, de certa forma, existe uma certa liberdade, ou seja, eu posso considerar não a árvore que eu usei anteriormente como corpo de referência, mas essa outra que está aqui. Quando eu faço uso dessa árvore como corpo de referência, a origem dos espaços muda de lugar em cima do meu sistema de referência. Então agora, veja, eu estou com um novo sistema de referência. Então, se essa seta indica o sentido positivo do meu sistema de referência, e agora eu escolhi essa árvore como corpo de referência, e, portanto, aqui é a nova origem, mudam os valores anteriores, né? Não são mais positivos, eles são negativos, porque antes do zero, matematicamente, nós temos os números negativos. Então, essa é a posição -1, essa é a posição -2, -3, -4 e assim sucessivamente. É dessa forma, usando sinais positivos para depois do zero, ou depois da origem, e negativos para aquelas posições que antecedem a origem, é dessa forma que nós podemos dizer se um objeto está antes ou depois da origem. É pelos sinais que são utilizados ou que aparecem no sistema de referência. Então, uma pergunta agora, muito cuidadosa, nós temos que tomar um certo cuidado com essa pergunta. Houve alteração na posição do veículo? Veja, poderíamos dizer que sim, poderíamos dizer que não, mas nós, de certa forma, sempre temos que levar em conta o sistema de referência. Nós nunca podemos dizer onde um corpo está sem um sistema de referência. Portanto, se mudou o sistema de referência, muito provavelmente mudou a posição do objeto. Então, em relação ao novo sistema de referência, e essa sim é a pergunta mais apropriada, houve alteração na posição do veículo? Sim, houve. O veículo não está mais numa posição positiva. Agora a posição do veículo é menos 3,5 metros, ou seja, 3,5 metros antes da origem. Então veja, se a posição de um veículo só pode ser dada a partir de um sistema de referências, quando o sistema de referência muda, a posição do objeto
também muda, certo? Então, só lendo aqui as definições que estamos considerando, a posição do veículo neste novo sistema de referências é outra, é menos 3,5 metros. Significa dizer que o local em que ele se encontra é menos 3,5 metros, ou seja, 3,5 metros antes da origem. Então, o sinal negativo das posições indica que o veículo está antes da origem. Bom, para fechar esse conceito de posição, o que é a posição? Afinal, a posição de um objeto é o local em que ele se encontra em relação a um determinado sistema de referência. Não é possível dizer onde um corpo está, sem utilizar outro corpo de referência. Não é possível. Olhe agora a sala em que você está. Deve haver por aí um sofá ou uma mesa, devem haver objetos à sua volta. Como você localizaria ou diria para uma pessoa a posição de um livro dentro desse recinto em que você está? Você provavelmente diria algo do tipo: o livro está em cima da mesa, o livro está perto do sofá. Você sempre usa um outro corpo para localizar algo que você quer explicar para alguém onde está. Então, não é possível localizar um objeto sem utilizar outro objeto. Então, por isso que dizemos que o sistema de referência é fundamental. Sem ele, não podemos falar em movimento. Então, o sistema de referência, ele é uma espécie de medida de comprimentos, onde você usa um corpo que marque o zero e, a partir dele, você começa a medir distâncias, ou melhor dizendo, posições de outros objetos. Certo? Então, o valor da posição é a medida do espaço existente entre o local em que um objeto está e a origem do sistema de referência. A origem do sistema de referência, normalmente, é um outro corpo, um outro objeto. Então, para sacramentar aqui duas coisas importantes sobre a posição de um objeto depende de um sistema de referência. E o segundo aspecto é que a posição de um objeto é relativa. O que isso quer dizer? É relativa a um sistema de referência. O que isso quer dizer? Depende do sistema de referência. Se é relativa, significa que pode mudar, porque mudando o sistema de referência eu tenho outras formas de fazer as medidas, e aí você pode ter outros valores para a posição de um determinado objeto. Perceba que aqui na imagem o carrinho está sempre aqui no centro da imagem, né? Mas se eu uso essa árvore, ele está 5 metros à frente. Se eu uso essa árvore, ele está 3,5 metros atrás. Então, esses valores de posição vão mudando conforme o sistema de referência. Agora, vamos ver o que é variação de posição e o que é variação de tempo. Então, temos aí o automóvel, temos o nosso sistema de referência montado, é uma linha reta para a direita, e a contagem começa nessa árvore. Então, aqui está a origem dos espaços e aqui estão os outros espaços ao longo do sistema de referência. Perceba que agora eu vou usar a parte de trás do veículo como referência de medida de posição, e isso é irrelevante, a gente pode escolher qualquer parte do carro, só não podemos mudar essa escolha ao longo do problema. Então começamos com a parte de trás, vamos até o fim com a parte de trás do veículo. A parte de trás do veículo está 1 metro além da origem, então essa é a posição inicial do veículo. Aqui eu tenho a indicação do tempo, que hora que é no momento em que essa parte do veículo está passando por aqui. 3 horas, 21 minutos e 20 segundos. Depois de um certo tempo, o veículo está em outra posição. Vamos chamar então de posição final. Aqui a parte de trás do veículo está passando pelo número 4, indicando que essa é a posição 4 metros além da origem. Agora o relógio indica 3 horas, 21 minutos e 25 segundos. Então, esses 3 metros aqui, a diferença entre a posição final e a posição inicial é a variação da posição do automóvel. Se ele estava na posição 1 e agora está na posição 4, então ele variou de 3 metros para mais, né? De 1 para 4 temos mais 3 metros. Nós vamos matematizar esse conceito de variação de posição dessa forma. Vamos usar o símbolo delta, que significa variação dentro da física. Então, a variação de posição, ou seja, de S, é a subtração entre a posição final
e a posição inicial. Se o veículo está na posição 4 e estava na posição 3, ou perdão, na posição 1, nós temos então uma variação de posição de 3 metros positiva, ou seja, 3 metros adiante de onde ele estava. É assim que nós vamos matematizar a ideia de variação de posição. Agora vamos prestar atenção no tempo. Nós olhamos para o relógio nesse momento quando o veículo estava passando por aqui. Então isso aqui é o instante de tempo inicial, 3 horas, 21 minutos e 20 segundos. Quando o veículo estava passando pela posição seguinte, lá na frente, o relógio estava indicando outro instante de tempo. Então, sempre que nós olhamos para o relógio, nós vemos um instante de tempo. E como nós podemos notar, né, na nossa experiência, o tempo não para, ele sempre se modifica, ele sempre avança. Então o tempo é uma discussão à parte na cinemática e também na dinâmica newtoniana. O tempo ele é absoluto, ele não para, ele continua sempre indo adiante, sempre. Então nós temos que encontrar formas de fazer a marcação do tempo. E a nossa forma de fazer a marcação do tempo é sempre a partir de algum evento. Então, o carro sair daqui e vir até aqui é um acontecimento, é um evento. Todo evento tem um início e tem um fim. Todo evento tem um início no espaço e no tempo. E todo evento tem um fim no espaço e um fim no tempo. Então nós temos que tomar um certo cuidado com o termo tempo. Tem o significado de tempo, clima, né? Quente, frio, etc. Como está o tempo, é uma forma de aplicar o termo, mas não é essa que nós estamos nos referindo aqui. E então, mais importante, na verdade, é diferenciar tempo decorrido de instante de tempo, ou de intervalo de tempo. Então veja, aqui no nosso caso, se nós quisermos saber quanto tempo levou para o carro vir daqui até aqui, nós vamos comparar o instante inicial com o instante final. Vamos dizer, se passaram 5 segundos. Essa é a duração do movimento daqui até aqui para este veículo. Então, nós dizemos, no tempo de 5 segundos, o veículo se deslocou da posição 1 para a posição 4. Então, o tempo, a gente não tem muito cuidado, né, em empregar esse termo. Mas instante de tempo é um determinado momento. Então temos um instante inicial e um instante final. E duração de tempo é um intervalo. É o quanto durou um certo evento. Então muito cuidado, né? Nós vamos usar a mesma letra delta para indicar variação de tempo ou variação de instante de tempo. Teremos um instante final e um instante inicial, e ao subtrairmos os instantes final do inicial, teremos a duração, o intervalo ou a variação de tempo. Percebe que aqui na hora de fazer a conta, eu não levei em consideração as horas nem os minutos. Por quê? Porque eles não estão mudando. 3 horas e 21 minutos e 20 segundos quando começa, 3 horas e 21 minutos e 25 segundos quando termina. Então, se a hora e os minutos não estão mudando, eu posso prestar atenção só nos segundos. Então, eu tenho aí a duração de 5 segundos. Bom, então para fechar essa discussão, um objeto está em movimento em relação a um dado sistema de referência, sempre, né, quando muda de posição à medida que o tempo passa. Isso é estar em movimento, é mudar de posição à medida que o tempo passa. Toda mudança de posição caracteriza uma variação de posição, um ΔS, como nós vimos anteriormente. Em nosso cotidiano, e agora um aspecto muito importante, né? Quando vemos objetos se moverem, nós naturalmente utilizamos a Terra como corpo de referência. Isso é uma coisa que nós fazemos espontaneamente e quase que inconscientemente. Então, quando olhamos as coisas à nossa volta, nós sempre estamos considerando a Terra como um corpo de referência e a partir dela a gente avalia o movimento dos outros objetos. Nessa figura, por exemplo, os carros se movimentam com uma certa velocidade, 50 km por hora, em relação àquilo que está estabelecido pela legislação. Se tem uma placa de limite de velocidade 50 km por hora, os veículos devem andar a 50 km por hora. Ok, mas 50 km por hora em relação a que referencial? Ninguém nunca fala. Por quê? Porque o referencial é a Terra.
A própria placa, né, ela está fincada na Terra. Então, a placa está em repouso em relação à Terra, e é em relação a essas placas, ou em relação à Terra, que a velocidade dos veículos deve ser considerada. O que mede a velocidade do veículo, na verdade, o que determina a velocidade do veículo é a forma como o pneu gira sobre a Terra. Portanto, é com base na Terra que nós estamos considerando a velocidade dos veículos quando olhamos um trânsito ao sairmos na rua, quando olhamos para um avião passando pelo céu, quando olhamos pessoas à nossa volta, nós sempre analisamos a Terra, ou estamos considerando a Terra como referencial. O problema é quando isso muda. Quando eu estou dentro de um carro, em movimento, eu digo, o carro está andando porque eu olho para fora e vejo as coisas passando, né? Mas a pessoa que está do meu lado, no banco do carona, ela está em repouso em relação a mim. Como ela está em movimento junto comigo, em relação ao carro, eu e ela estamos parados. Não faria sentido o carro andar a 80 e eu ficar para trás, né? Eu vou junto com o carro. Então nós, dentro do carro, a 80 por hora, sabemos que as coisas dentro do carro não vão sair andando junto com o carro sem que a gente vá junto. Portanto, utilizando o carro como referencial, todas as coisas dentro do carro estão em repouso. Você pode pôr a mão no volume do rádio, sem nenhum problema. Você pode pôr a mão no ombro do passageiro que está ao seu lado, porque a impressão que se tem é que ele está parado. E está parado mesmo em relação a você, mas não em relação às coisas do lado de fora. Bom, com isso então chegamos ao término dessa videoaula, focando basicamente os conceitos de variação de espaço e variação de tempo.